Oi, tudo bem com você? Eu sou o Doug, você provavelmente não é o Doug, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu já falei essa parte, né? Aqui eu falo sobre cinema, sobre séries e outras coisas que me dão na telha. É muito bom ter você aqui comigo. E ó, a gente tá comemorando no vídeo de hoje, gente, 11 inscritos! Muito obrigado a cada uma das 11 pessoas ou robôs que se inscreveram no meu canal, ó. Coraçãozinho pra vocês são incríveis, eu tô muito feliz com isso. E agora a meta é arrojada, hein? Quero ver se a gente consegue 15 inscritos. E pra comemorar, olha só, eu tô vestido a caráter. A caráter do quê? Eu não sei, mas esse aqui é o Joker, meu vilão favorito, então eu achei que fosse algo especial. Enfim, deixa pra lá. Vamos logo pro que interessa. Você já deve ter ouvido aquela expressão, o inferno são os outros, né? Essa frase vem de uma peça de teatro escrita pelo filósofo Jean-Paul Sartre. E basicamente ela significa que a gente se conhece na relação uns com os outros. É nessa relação de troca que a gente vai se conhecendo, que a gente vai se moldando e o outro vai se conhecendo também. É como se as pessoas fossem um inferno na nossa vida, ou seja, elas são os nossos carrascos, elas são aquelas que nos moldam, elas são aquelas que colocam obstáculos na nossa existência. E a gente, muitas vezes, acaba sendo inferno na vida de alguém também, né? Porque todo mundo já foi pedra no sapato de outra pessoa, não dá pra negar. Mas por que eu tô falando isso? Eu tô querendo virar filósofo? Não, eu já tentei e não deu certo. Eu tô falando isso porque eu assisti Os Outros, uma série original da Globoplay e cara, que série massa, que produção fantástica. Olha, vale super a pena você assistir. Os Outros é uma série de 12 episódios que narra os conflitos, os desentendimentos e a bagunça na vida de duas famílias que moram num condomínio no Rio de Janeiro. E quando eu digo duas famílias, eu não tô falando de duas famílias riquíssimas, poderosas, os grandiosos. Não. Eu tô falando de gente normal mesmo, gente que tem que trabalhar pra viver, mas que vai encontrar suas picuinhas, vai encontrar seus problemas e problemas que vão escalando de um jeito caótico. E assim, você fica o tempo todo: meu Deus do céu. O Rogério é filho da Mila e do Vando, enquanto o Marcinho é filho da Cibele e do Amâncio. A série começa com o Rogério dando uma surra no Marcinho, e aí a mãe do Marcinho, que é a Cibele, vira o Jiraya. Ela é interpretada pela Adriana Esteves, a mesma de Carminha, então você já entende o que eu quero dizer com ela, vira o Jiraya. Pra defender o filho, e isso vai crescendo de um jeito que você fica igual aqueles soldados cantando assim: vai dar merda, vai! E dá merda mesmo. Do outro lado, ali de gaiato, observando tudo, tem o personagem do Sérgio, que é um ex-policial que tá ali no canto dele, vivendo a vida dele, mas ele encontra nessa briga entre as duas famílias uma oportunidade assim, ó, de ouro, pra ele simplesmente dominar o negócio e no fim das contas, aí você assiste pra saber. O caos que essa série apresenta é crescente e pode parecer um pouco exagerado, mas se você pegar essas situações isoladamente, você consegue se identificar demais. É claro que é muito difícil alguém ser tão azarado de tudo aquilo acontecer junto, mas a gente se identifica porque enquanto uma coisa tá acontecendo, você fica: putz, imagina se isso acontecesse comigo. Putz, imagina se eu fizesse tal coisa e a reação fosse aquela. É muito fácil de você se colocar no lugar dos personagens, porque a série trabalha com esse absurdo dos acontecimentos, mas não são acontecimentos fora da realidade. O que torna absurdo é a quantidade de acontecimentos que vai se desenrolando numa bola de neve e que você vai ficando sem ar, porque parece aquela história da lei de Murphy, sabe? Que se uma coisa for dar errado, ela vai dar errado da pior forma possível e dos piores jeitos imagináveis. É exatamente o que vai acontecendo aqui. Pensa comigo. Quem nunca brigou com alguém e essa briga era um negocinho pequeno, às vezes era uma briguinha que nem tinha importância, mas por algum motivo vai virando um caos, uma bagunça, que às vezes você até esquece por que aquilo começou. Eu tenho certeza que você tem pelo menos uma história na tua vida que você já passou por isso. Um dos charmes da história é exatamente esse, de pegar situações realistas que a gente consegue se identificar e então joga pra um nível absurdo que deixa a gente entretido com o tanto de barbaridade que tá acontecendo. Outro mérito que a história tem é de construir personagens que têm nuances. Esses personagens têm vontades próprias, têm objetivos próprios e têm conflitos entre si, assim como na vida real. Ninguém é tão bonzinho ou tão malvado assim, mas todo mundo vai ali buscando encontrar as melhores formas de alcançar seus objetivos e às vezes passando por cima de alguém no meio do caminho. E isso não quer dizer que a história relativiza os conceitos de bem ou mal, e sim que ela mostra que ninguém é perfeito e que todo mundo tem seus segredos, todo mundo tem os seus detalhes e os seus interesses.
Esse tipo de abordagem enriquece muito a narrativa porque a gente tem uma gama de personagens, a gente está trabalhando aqui com duas famílias e com outros personagens envolvidos ao redor, e cada um desses personagens tem as suas próprias dinâmicas, tem as suas próprias histórias, as suas próprias personalidades, e isso vai entrar em conflito porque é basicamente a premissa da série. Às vezes um personagem podia até ter razão, a gente até pensa, tá, eu faria a mesma coisa que ele faria, mas em outros casos a gente pensa, cara, não precisava ter agido assim. Eu entendo a tua motivação, eu entendo por que você agiu desse jeito, mas não precisava ter ido tão longe. E a confusão só continua. Mas você sabe que não adianta um personagem ser bem escrito, uma trama ser bem fundamentada, bem ambientada, se não tem uma produção, uma direção, um elenco por trás, fazendo isso acontecer de forma realmente efetiva e trazendo vida para essa história. E aqui eu tenho que mencionar o excelente trabalho do elenco, que tá muito coeso, você consegue ver as dinâmicas entre as famílias, dentro das próprias famílias. E eu dou destaque pra Adriana Esteves, que é conhecida por causa da Carminha, e pro Eduardo Sterblit, que fez o surfista... Não, surfista não. O... Como é que é o nome dele, meu Deus? Fred Mercury prateado. Então pensa, um cara que fez um monte de coisa de comédia, um monte de personagem bem caricato, tá trazendo aqui uma interpretação que, olha, tá de parabéns. Os dois aqui se encontram em polos opostos da narrativa, os personagens deles têm interesses muito diferentes, mas a história deles se converge e caminha de forma paralela. A Adriana interpreta a Cibele, que é uma mãe forte, determinada e na verdade um pouco obstinada. Ela exagera demais na dose, nas reações dela, ela vai mais longe do que deveria e isso acaba fazendo ela uma personagem que a gente entende as motivações, mas que a gente pensa, podia dar uma maneirada. Ela é casada com Amâncio, mas eu vou falar dele depois. O que eu quero pontuar aqui é que a atriz sabe muito bem como fazer um papel dramático que transita entre a dor e sofrimento e a revolta, a angústia, a raiva. E aqui a atriz entrega isso e muito mais. O Eduardo interpreta o Sérgio, um miliciano, um ex-policial, um cara meio barra pesada, mas que tá ali, vivendo a vida dele, tá tranquilo no apartamento dele ali, não tá mexendo com ninguém. Só que o conflito entre as duas famílias surge na vida dele como uma oportunidade imperdível e a forma como ele agarra essa oportunidade e vai dominando a situação não é através da força, e sim através da manipulação. Ele é um cara mais sutil, ele vai seduzindo os personagens, ele vai entrando pelas engrenagens daquele sistema e quando a gente vê, ele já tá dominando tudo. A atuação do Eduardo aqui consegue ir entre o contido e o muito explosivo, de acordo com a necessidade que a narrativa vai trazendo, e é tudo muito crível. A gente sabe que o próprio ator tem uma personalidade meio caótica e dá pra ver como ele conseguiu usar disso pra fazer um personagem muito bem construído. Você sabe claramente que ele é o vilão, ele é o cara mal da história, ele não tem nada de bom, mas ao mesmo tempo ele tem nuance, ele tem os seus lados e ele sabe utilizar muito bem das ferramentas que ele tem pra conquistar os seus objetivos. É interessante observar como a Cibele e o Sérgio, apesar de estarem em lados opostos da história e eles serem completamente antagônicos um do outro, eles funcionam quase como complementos. Principalmente nos episódios iniciais, existe uma dinâmica quase que cooperativa entre eles. E essa dinâmica ela vai evoluindo para algo não tão cooperativo, mas que ainda assim ambos estão muito intrínsecos, muito misturados um no outro. E a gente consegue perceber claramente como os dois são movidos pelo caos. Só que o caos da Cibele é gerado pela dor, pelo sofrimento, enquanto o caos do Sérgio é gerado pela obstinação, pelo ódio. Outro ponto de destaque aqui é a cinematografia. Com as cores, com um aspecto mais desaturado, uma coisa mais acinzentada, ela impõe uma presença, ela impõe uma tensão, ela impõe uma sensação de perigo constante, que é o que os personagens estão sempre sentindo. O mundo apresentado aqui é mais nublado, a gente não vê muito sol, é como se os personagens estivessem numa prisão, estivessem no próprio inferno, um lugar de tormenta, um lugar de castigo, um lugar onde as pessoas são os carrascos umas das outras. Uma coisa muito importante pra mim quando eu tô analisando uma série, um filme, é como ela trabalha com o ritmo. Eu gosto muito quando uma história tem momentos de altos e baixos, momentos de tensão, momentos de alívio, e ela consegue trabalhar com essas nuances de formas diferentes para que a gente tenha uma experiência mais completa. Aqui, até o 7º episódio, a série vai te entregar a cada final um momento what the fuck maior. O problema vai ficando cada vez mais intenso e as coisas vão ficando cada vez mais fora de controle. Mas dentro dos próprios episódios a gente consegue ver essa nuance entre momentos de altos e baixos, momentos mais tranquilos e um grande final em que a gente fica chocado com o que está acontecendo.
Aí entre o 8º e o 10º episódio, a série dá uma caída, o ritmo dela diminui bastante e eu confesso que aqui ela quase me perdeu. Porque eu tava acostumado com cada final sendo mais forte que o outro, que quando ela decide dar uma acalmada e vamos respirar, me parece que eu não tava mais acostumado com esse tipo de situação dentro dessa série. Mas aí nos 2 últimos episódios, a série pisa no acelerador com tudo, pega no tranco, acontece um monte de coisa crucial, importantíssima e que acaba culminando num final que pra mim pelo menos foi bastante satisfatório. Só que é claro que nem tudo é perfeito, eu não tô aqui pra só ficar puxando o saco da série, então tem algumas coisas, uns detalhes que eu acredito que talvez poderiam ter sido melhores, enfim, eu tenho alguns apontamentos a fazer. Primeiro que cada episódio começa com um spoiler do que vai acontecer no final desse episódio. Isso tem 2 lados, e eu confesso que eu não tenho certeza se eu gostei ou não, eu tô meio no muro, com certa dúvida e meio tendendo pra achar que eu não gostei disso. Que é assim, você começa o episódio já sabendo o que vai acontecer no final. Eu acredito que isso foi uma escolha narrativa pra que a gente ao longo do episódio vá pensando e vá tentando desbravar a história junto com os personagens pra chegar no é por isso que aquilo vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, para uma série com acontecimentos tão caóticos, com uma sucessão tão intensa de eventos, eu acho que você dizer no começo de cada episódio o que vai acontecer no final, meio que tira a experiência da gente ficar surpreso com aquilo que tá acontecendo. Eu não vou dizer que eu não fui impactado no final de cada episódio, porque sim, eu fui, mas muito provavelmente se eu não tivesse tido já um spoiler, se eu não tivesse passado o episódio inteiro esperando para entender como que aquele final que foi mostrado no começo vai acontecer, a minha surpresa teria sido maior e talvez a minha experiência teria sido melhor. Além disso, o núcleo jovem da história, que é formado pelos filhos dos 2 casais e pela filha do Sérgio, não me convenceu muito nas atuações, mas em especial o personagem do Marcinho, que é o filho da Cibele e do Amâncio. Além de ele ser o personagem menos interessante, parece que a atuação do Antônio Haddad aqui não conseguiu trazer o que precisava trazer pra convencer a gente daquele personagem. Parece que às vezes a gente consegue ver ele pensando na próxima fala que ele vai ter que dizer, ou na próxima reação que ele vai ter. E tem uma cena que o personagem tá conversando com o pai ao telefone e que é uma cena bastante emocional e que eu sinto que o personagem não chega. Ele não entrega aquilo que a história tava pedindo que ele entregasse. Pode parecer picuinha minha, mas pra mim esse personagem não convenceu, o próprio arco dele é meio estranho e ele acaba sendo central, principalmente na segunda metade da temporada. E aí eu fico assim, eles deram muita importância pra um personagem que pra mim é o pior da série, sem dúvidas. Já no núcleo adulto, quem me tirou do sério foi o Amâncio, que é o pai do Marcinho. Mas aí não é por causa da atuação do Tomás Aquino, que ele tá muito bem no papel, e sim porque o personagem mesmo é muito irritante, ele não foi feito pra você gostar dele. O cara é a própria definição do que é ser um cara bocó, banana e boboca. Basicamente, o personagem é um grande bananão ambulante que é simplesmente descascado, desmontado, atropelado pela personalidade da Cibele. Eles são completamente opostos e é interessante ver essa dinâmica entre eles porque a própria Cibele grita pra ele: "Seja homem, pelo amor de Deus!" Ela fica assim... Ela fica maluca com ele e dá vontade mesmo de dar um chacoalhão nele porque o cara não acorda pra vida. E por fim, a série às vezes dá uma pisadinha, ou pisadona, dependendo do ponto de vista, no terreno novelístico. Pra mim não atrapalhou a experiência, mas eu sei que tem muita gente que tem uma certa rejeição a produções brasileiras, não gosta de filme brasileiro, não gosta de série brasileira. Só que eu acho que vale a pena a gente abrir nossa mente pra ver que tem muita coisa boa sendo produzida aqui, tem muita coisa fora da caixinha sendo produzida aqui. E vamos combinar, a gente passa pano pra tanta porcaria genérica de Hollywood, por que não dar uma chance pra uma série brasileira que tenta sair da caixa, que tenta fazer algo diferente, que tenta ousar na sua história e que no fim das contas faz um trabalho extremamente competente. Se você gosta de um drama baseado em conflitos pessoais, as relações entre as pessoas, conflitos geracionais, essa é uma boa pedida. E a série vai ter uma segunda temporada, mas a história da primeira foi concluída. A ideia é que a série seja meio antológica, trazendo sempre alguns personagens que vão continuando a narrativa, mas ao mesmo tempo mudando de ambiente, trazendo novos personagens para que as coisas possam evoluir e cada temporada tenha sua própria história. Uma coisa meio parecida com Elite, talvez? Enfim, essa foi minha crítica da série Os Outros. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, me dá um biscoitinho, manda pra todo mundo, deixe seu comentário e se inscreve. Vai ser muito bom ter você aqui comigo nessa comunidade dogmática. E aqui do lado você pode continuar comigo, conferindo meu primeiro vídeo que eu falo sobre The Idol, uma série que tinha um grande potencial, mas que foi desperdiçado. E também o meu segundo vídeo, que fala sobre Sound of Freedom, um dos filmes mais polêmicos do ano, mas que é muito bom e que vale muito a pena ser assistido. Valeu, falou e tchau, tchau.